Estados em todo o país estão abrindo, alguns mais do que outros, e o parque temático original da Walt Disney foi reaberto pela primeira vez em mais de um ano em Anaheim, Califórnia. E em outras partes do estado, um novo projeto de lei permitindo que dezenas de milhares de presos sejam libertados mais cedo está causando preocupação. E republicanos e democratas discordam sobre o que se qualifica como infraestrutura. Não é apenas o valor de 4 trilhões dos planos de Biden que tem gerado polêmica, mas também o conteúdo. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. Estados em todo o país estão começando a se abrir novamente. O governador da Flórida, Ron DeSantis, suspendeu todas as ordens locais de emergência contra o vírus. Ele acabou de assinar uma ordem executiva proibindo passaportes de vacinas. Ele disse em uma conferência na segunda-feira: o projeto de lei entra em vigor no dia 1º de julho, quando todas as ordens locais de emergência pandêmica serão suspensas. Isso garantirá que nem o Estado nem os governos locais possam fechar negócios ou manter os alunos fora do ensino presencial nas escolas da Flórida, exceto em emergências de furacão, e limitará todas as emergências locais em incrementos de 7 dias. Mas, para preencher a lacuna até julho, ele assinou uma ordem executiva para suspender todas as ordens de emergência locais e penalidades de emergência para empresas individuais. Isso afeta apenas governos, não empresas. DeSantis disse que isso é uma coisa baseada em evidências e diz que os defensores dos lockdowns não acreditam em vacinas, dados ou ciência. Ele disse que as pessoas têm o direito de participar da sociedade sem compartilhar se estão vacinadas ou não. A lei impõe multa de $5.000 para quem violar a proibição do passaporte de vacinas. Ele continuou: na Flórida, sua escolha pessoal em relação às vacinas será protegida e nenhuma empresa ou entidade governamental poderá negar-lhe serviços com base em sua decisão. A cidade de Nova York também será reaberta em 1º de julho, mas terá uma abordagem diferente da Flórida. O governador Andrew Cuomo disse que a maioria das restrições de capacidade dos negócios em Nova York, Nova Jersey e Connecticut serão suspensas em 19 de maio. Isso inclui a maioria dos negócios, como varejo, serviços de alimentação, cabeleireiros e barbearias, na área dos 3 estados. Os clientes ainda precisarão manter um distanciamento social de 1,8 metros se não houver barreiras no lugar. Quanto aos serviços internos, esses toques de recolher serão suspensos em 31 de maio. Outras restrições serão atenuadas, mas não totalmente removidas. Mas a capacidade na maioria dos lugares está aumentando. Os escritórios podem aumentar a capacidade de 50% para 75% e pela primeira vez, Cuomo permitiu que os assentos em bares em todo o estado reabrissem em 3 de maio. E como ficarão os ícones culturais como a Broadway? Cuomo sinalizou que os teatros da Broadway podem reabrir em 19 de maio, mas pode levar algum tempo antes que as cortinas sejam realmente abertas. A Liga da Broadway afirmou que não planeja reabrir até outono. Quanto ao metrô, Cuomo também anunciou que o sistema de transporte público voltará a funcionar 24 horas por dia no dia 17 de maio. Essa é a mesma noite em que o toque de recolher da meia-noite em bares e restaurantes vai ser suspendido. Desde o início da pandemia, o trânsito da cidade de Nova York estava fechando durante a noite para limpeza e desinfecção. E os sem-teto que dormiam no metrô foram encaminhados para serviços de apoio. Quanto ao Michigan, o estado está realizando a reabertura com as taxas de vacinação. A medida é apelidada de MIVAC to Normal e estabelece 4 marcos com base nas taxas de vacinações. O estado tem uma meta de vacinar 70% de sua população com 16 anos ou mais. 48,8% receberam pelo menos uma dose e 35,9% foram totalmente vacinados. Então, quais são os 4 marcos? Primeiro marco, 55% receberão a primeira dose da vacina, mais 14 dias de trabalho presencial para empresas de todos os setores. Segundo marco, 60% receberão a primeira dose, mais 14 dias de capacidade interna em estádios esportivos
esportivos, centros de conferência, salões de banquetes e casas funerárias aumentarão para 25%. E a capacidade em instalações de exercícios e academias aumentará para 50%. Restaurantes e bares também terão seus toques de recolher suspensos. Terceiro marco, 65% receberá a primeira dose, mais 14 dias. Todos os limites de capacidade interna serão suspensos e apenas o distanciamento social será necessário. As restrições às reuniões sociais nas residências foram relaxadas ainda mais. Quarto marco, 70% receberão a primeira dose, mais restrições de 14 dias em reuniões e remoção de máscaras faciais. O Departamento de Saúde do Michigan não vai mais empregar medidas amplas de mitigação, a menos que surjam circunstâncias imprevistas, como a disseminação de variantes resistentes à vacina. Mas se os novos casos permanecerem maiores que 250 diários por milhão, como uma média de 7 dias naquela região, o Departamento de Saúde pode atrasar o levantamento das restrições, mesmo que as taxas de vacinação sejam atingidas. Agora, alguns estados já estão abertos, como a Geórgia. O governador Brian Kemp tuitou em 7 de abril: a Geórgia está aberta para negócios. Ele reverteu muitas das restrições à pandemia em seu estado depois de 1º de maio. O distanciamento social é fortemente encorajado, mas não mais necessário. Outras mudanças em bares e restaurantes incluem: mesas não precisarão mais ser espaçadas em restaurantes e bares e os trabalhadores não precisam mais usar máscaras. Os requisitos específicos para academias, cinemas e salões de beleza e outras indústrias foram suspensos. Mas nem todos os estados terão este nível de abertura. A Califórnia ainda tem algumas das restrições mais rígidas em vigor. A Disneylândia em Anaheim, na Califórnia, foi reaberta na última sexta-feira pela primeira vez desde março de 2020. Mais de 28 mil funcionários dos parques temáticos da Disney foram dispensados durante o longo fechamento. A Disneylândia pode ter reaberto, mas ainda há uma série de regras em vigor. Ela estará aberta apenas para residentes da Califórnia, com uma capacidade de 25%. Embora alguns estados estejam se livrando das máscaras, na Disneylândia as máscaras ainda são obrigatórias para todos a partir de 2 anos. Nada de abraços com personagens fantasiados como Mickey Mouse e Branca de Neve. Sem desfiles, as pessoas ainda precisam seguir os marcadores de espaço no chão para distanciamento social. Exibições noturnas de fogos de artifícios foram suspensas para evitar que as multidões se reunissem. Apesar de todas as regras, os ingressos estão esgotados até meados de junho. O prefeito disse que a reabertura será um dia monumental para Anaheim. Ele disse ainda: todos nós sentimos falta da alegria da Disneylândia e estamos muito felizes por tê-la de volta. Mas isso significa muito mais para as famílias trabalhadoras, pequenas empresas e nossa cidade. O impacto de ter os parques temáticos fechados por mais de 13 meses devido à pandemia foi devastador. Isso dá início à nossa recuperação econômica e traz esperança para Anaheim. E permanecendo na costa oeste, um novo projeto de lei que permite a libertação de dezenas de milhares de presidiários na Califórnia está causando espanto. A Califórnia está dando a 76 mil presos a oportunidade de deixar a prisão mais cedo, já que o estado tem como objetivo reduzir a população carcerária. Mais de 63 mil prisioneiros condenados por crimes violentos poderão encurtar suas sentenças se mostrarem bom comportamento. Destes, 20 mil estão cumprindo prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. A secretária de Direito Administrativo do Estado aprovou as mudanças no sábado. A porta-voz do departamento, Dana Simmons, disse em um comunicado: o objetivo é aumentar os incentivos para que a população encarcerada pratique o bom comportamento e siga as regras no cumprimento da pena e participe de programas de reabilitação e educacionais, o que resultará em prisões mais seguras. E um novo projeto de lei chamado SB 82, apresentado pela senadora Nancy Skinner, redefiniria o crime de pequeno furto. A presidente da Associação de Oficiais de Narcóticos da Califórnia explicou o projeto dizendo: então isso vai dar a opção de que, se o item que está sendo roubado for inferior a uma certa quantia de dinheiro, mesmo que seja pela força ou pela ameaça, que não seja mais um roubo ou que não represente mais a punição ou a correção de roubo. Portanto, não está tudo bem, porque vai capacitar muitos indivíduos a cometer roubo.
De acordo com o projeto de lei, se o roubo for inferior a $950, nenhuma arma for usada e a vítima não estiver gravemente ferida, isso seria considerado um pequeno furto em vez de um crime. Isso ocorre em um momento em que os californianos estão cada vez mais preocupados com as leis se tornando cada vez mais brandas para os criminosos. O presidente da Organização para a Justiça e Igualdade disse: qualquer roubo é crime e se um roubo envolver o uso de arma ou ferimentos graves, então ele irá para um nível superior, crime qualificado. Portanto, Skinner está indo na direção oposta, portanto, todos estão frustrados. E um membro do conselho da cidade de Palo Alto disse: isso não é aceitável, nós, especialmente nossos idosos, precisamos nos sentir seguros. Quando eles entraram em contato com o escritório de Skinner, ele disse que ela ofereceu emendas ao projeto de lei. Os oponentes estão pedindo a Skinner que retire o SB 82 completamente. O projeto de lei está atualmente em espera. E uma atualização rápida da fronteira. O presidente Biden está quadriplicando o número de refugiados que podem entrar nos Estados Unidos este ano. Ele está revertendo o curso apenas 2 semanas depois que a Casa Branca disse que manteria o nível estabelecido pelo ex-presidente Trump. O presidente Biden aumentou o limite de refugiados na segunda-feira para 62.500 pessoas neste ano fiscal, após uma reação contra seu plano anterior. Ele disse que o aumento mostra que os Estados Unidos dará as boas-vindas e apoiará os refugiados. Defensores dos refugiados e alguns legisladores democratas criticaram Biden em abril por manter o limite de 15 mil pessoas do governo Trump. O governo havia dito que não tinha capacidade para reassentar tantos refugiados esse ano por causa da pandemia. Biden acrescentou mais vagas para refugiados da África, Oriente Médio e América Central. Ele também acabou com as restrições de Trump aos reassentamentos da Somália, Síria e Iêmen. Biden disse em um comunicado: é importante tomar esta atitude hoje para remover qualquer dúvida remanescente na mente dos refugiados ao redor do mundo que sofreram tanto e que estão esperando ansiosamente pelo início de suas novas vidas. As agências de reassentamento de refugiados estão aplaudindo a ação de Biden, mas dizem que mais precisa ser feito. O programa de refugiados é diferente do sistema de asilo. Os refugiados vêm de todo o mundo, muitos fugindo do conflito. Eles passam por uma avaliação enquanto ainda estão no exterior, ao contrário dos migrantes que chegam na fronteira dos Estados Unidos e depois pedem asilo. Biden afirmou que sua meta para o próximo ano é admitir 125 mil refugiados, mas ele disse que isso será difícil de fazer. E antes de terminarmos, vamos voltar para a proposta de infraestrutura de vários trilhões de dólares de Biden. A declaração mais forte foi a do líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, contra o plano de infraestrutura de Biden. Ele disse em uma coletiva de imprensa na segunda-feira: eu não acho que haverá qualquer apoio republicano, nenhum, zero para o pacote de 4,1 trilhões com um rótulo de infraestrutura, mas com um monte de outras coisas nele. Então, o que os republicanos estão dispostos a apoiar? McConnell mencionou a contraproposta apresentada, dizendo: estamos abertos a fazer um pacote de cerca de 600 bilhões que lida com o que todos nós concordamos que é infraestrutura, acrescentando: se for sobre infraestrutura, vamos falar sobre infraestrutura. Mas o que constitui infraestrutura? Muitos republicanos argumentam que o plano das famílias americanas de Biden vai além da infraestrutura. Enquanto isso, Biden e os democratas parecem estar definindo o que é infraestrutura. Alguns apelidaram o pacote de Biden de infraestrutura humana. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, chamou isso de infraestrutura pessoal, dizendo na quinta-feira: a infraestrutura pessoal deve ser construída para que a infraestrutura física envolva todos em seu sucesso, acrescentando: e é por isso que sejam mulheres, minorias, pessoas de cor, veteranos, comunidades rurais de índios americanos, assim como as empresas, devem poder participar de tudo isso. O senador Bernie Sanders também apoiou o chamado Plano de Infraestrutura Humana de Biden, dizendo no início deste mês que infraestrutura humana significa habitação.
E a senadora democrata de Nova York, Kirsten Gillibrand, afirmou no início deste mês que a denominada licença remunerada, assistência infantil e assistência médica, todos contam como infraestrutura. Para a chamada infraestrutura humana, como creche, faculdade gratuita e descanso remunerado, Biden indicou que ela será paga através do aumento de impostos sobre os ricos, sobre o qual os republicanos também estão desconfiados, dizendo que isso poderia prejudicar mais a economia do que ajudar. Mesmo sem o apoio republicano, os democratas podem recorrer à reconciliação orçamentária novamente. Foi assim que o ambicioso pacote de ajuda de 1,9 trilhões de Biden foi aprovado. Mas o senador democrata moderado Joe Manchin disse que é contra o uso do método após a aprovação partidária do pacote da Covid-19. Ele também se opôs ao altíssimo aumento da alíquota de imposto sobre as empresas, sugerindo uma alíquota de 25%. Enquanto isso, o governo Biden espera que o Congresso faça grandes progressos no pacote de infraestrutura até o Memorial Day e aprove o projeto de lei até 4 de julho. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.